Considerado um dos cactos mais populares que existe, o cacto rabo de macaco nos encanta devido a esse formato da sua ramagem pendente, revestida por charmosos pelos. Esses pelos e esse formato alongado e pendente que levou a essa espécie a receber o nome cacto rabo de macaco. Você quer aprender a cultivar esse cacto, ter vasos bem cheios como esse? Vem comigo e assista esse vídeo. Quando o cacto rabo de macaco surgiu lá no início dos anos 2000 aqui no Brasil, gente, ele fez o maior sucesso. Ele foi lançado durante uma Expoflora através do grande produtor de cactos e suculentas, o grande Gerardos de Olambra. Gerardos lançou o cacto rabo de macaco. Aliás, olhem aí essas fotos, o Gerardos, ó, é uma pessoa incrível. E na época esse cacto, gente, foi uma febre. Eu lembro o pessoal levando para casa os cactos rabo de macaco e ele vinha numa caixinha de papelão onde o vaso ficava acomodado de maneira que a sua ramagem não ficasse danificada ou não fosse quebrada durante o transporte, E de lá para cá, gente, o cacto rabo de macaco não parou de crescer na popularidade. Um cacto que está cada vez mais conquistando as pessoas que buscam uma planta diferente, uma planta bonita, com um formato exótico, mas que não dá manutenção, não dá trabalho. O cacto rabo de macaco só tem vantagem. Uma planta bonita, uma planta escultural, uma planta que quando floresce, como vocês estão vendo aqui, gente, é de ficar babando, admirando e, lógico, tirando 1001 fotos, Impossível não pegar o celular e ficar tirando foto ou até mesmo tentando registrar os beija-flores nas flores do cacto rabo de macaco. Gente, é incrível, uma planta maravilhosa que não tem a sua origem no Brasil, é uma planta de origem boliviana, ela é endêmica lá da Bolívia. Na Bolívia, ele cresce, ele se desenvolve nas encostas rochosas inseridas na floresta. Então é um cacto que cresce em cima das pedras, ele tem um hábito rupícola, Então é uma planta que cresce se desenvolvendo como se fosse, só numa linguagem popular para vocês entenderem, como se fosse uma bromélia e uma orquídea grudada na árvore. Tá esse cacto lá crescendo na superfície de rochas, nas fissuras, nas rachaduras das rochas, aonde em uma troca, numa relação com os musgos e outros tipos de plantas, filodendros, bromélias, ele consegue se fixar e ter um substrato inicial, uma matéria orgânica para as raízes absorverem e conseguirem se desenvolver. E de lá para cá ele começou a se popularizar cada vez mais. E hoje ele é produzido pela Espanhol Plantas. Vários produtores a nível do Brasil começaram a produzir, afinal ele é um cacto que se reproduz com muita facilidade, Já vou ensinar vocês a cultivarem. Gente, esse cactus, ele é adorador de sol, mas não precisa pegar sol o dia todo, Sol durante a manhã ou durante a tarde já é suficiente para ele crescer lindamente. Na meia sombra, em local com bastante luminosidade, mas sem a incidência direta de sol, ele também se desenvolve. Mas se pegar um pouquinho de sol durante a manhã ou durante a tarde, pelo menos umas 3 horinhas, aí ele fica feliz da vida e carrega de flores, Na meia sombra, na ausência de uma luz solar, de uma luminosidade mais intensa, ele não produz tantas flores. Agora, quando a luminosidade é mais intensa, aí ele carrega de flores e nos proporciona essa alegria. E por falar em alegria,
eu preciso fazer um pedido muito especial. Querem ver o Murilo feliz, alegre? Se inscrevam no canal da Espanhol Plantas. Tira depois um tempinho ali e clica em se inscrever. Participe do canal. E já aproveita, deixa aí nos comentários se você gosta do cacto rabo de macaco, se você já teve, se você lembra da época lá no início dos anos 2000, quando ele começou a ser popularizado, comercializado, né? Custava caro pra caramba, porque na época era uma novidade, né, no comércio. Conta aí nos comentários, eu vou adorar ler, depois eu leio sim. Gente, por falar em cacto rabo de macaco, os nomes populares, às vezes, eles podem causar uma certa confusão. Afinal, cada região pode chamar de uma maneira diferente, né? O Cleistocactus, né? Que é o gênero do cacto rabo de macaco. Cada região, não só no Brasil, como pelo mundo afora, pode chamar de uma maneira diferente. Esse aqui, por exemplo, ele recebeu o nome carinhoso de rabo de macaco, né? Ó, uma dica, sempre que vocês passarem a mão no rabo de macaco, tá? Sempre de cima para baixo, tá? Nunca de baixo para cima, porque esses pelos sedosos, eles enganam. Por trás deles, eles podem morder você. Morder não, né? Espetar. E por que eu entrei nessa história de nome popular? Porque nós temos outros cactos com nome popular de rabo no meio. Tem rabo para tudo que é gosto. Hoje o tema do vídeo é o rabo de macaco. Mas eu preciso lembrar que existe também o rabo de Que macaco? Macaco é esse. Existe também o rabo de gato. Gato, tá? Esse é o de macaco com esses espinhos sedosos com uma coloração esbranquiçada, tá? Esse pendente é o cacto rabo de macaco. Esse aqui, ó, com os espinhos amarelo, dourado, amarelo, né? Mais ereto, mas ele também acaba ele acaba pendendo um pouco, mas não com esse formato de cascata. O rabo de macaco, né? Ele pende, ele forma essa linda cascata que vocês estão vendo. O cacto rabo de gato, ele fica mais em pezinho, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? E outro primo deles, também Cleistocactus, tá aqui, ó, também conhecido, gente, eu vi já em algumas floriculturas é nome popular, mas em algumas floriculturas eu vi a plaquinha como rabo de tatu. Opa, ele virou aqui, ó. Por causa do peso, deixa eu só arrumar aqui. Epa, que eu até coloquei um tijolo porque ele estava pendurado, tá? Ó, isso aí. Fica quietinho aí, rabo de gato. O gato tá agitado. Não me mordendo, tudo bem, né? Pode se mexer aqui na mesa. E eu vi em algumas floriculturas esse cacto aqui sendo comercializado como cacto rabo de tatu. É nome popular, então cada região pode nomear com um nome e o nome às vezes acaba pegando, né? Então esse aqui eu já vi sendo vendido como rabo de tatu, tá? Esse aqui. Esse rabo de gato, esse o nosso tradicional rabo de macaco e tem também o rabo de rato. Olha só, esse é o rabo de rato. Olha só que bacana. Um festival de rabo aqui para quem gosta, ó. Olha só, um mais lindo que o outro. E aí, me conta se você já conhecia os 4 rabos da família dos cactos. Rabo de macaco, rabo de gato, rabo de rato e rabo de tatu. Acho que o gato e o rato aqui não vai dar muito certo não. Mas saindo aqui, ó, brincadeiras à parte, vamos aprender a cultivar, né, gente? Olha só, primeira dica, eu já andei antecipando, o gato estava querendo escapar aqui, ó. Escapar no sentido de tombar. Nossa, me deu até um calor, fiquei nervoso, quase que ele virou aqui. Primeira dica eu já passei para vocês. Gente, importante vocês garantirem luminosidade intensa, tá? Sol durante um período, tá? Ou durante a manhã,
ou durante toda a tarde, tá? Um período já tá ótimo, não precisa só o dia inteiro, tá bom? Durante um período, eu falo isso porque o meu cacto rabo de macaco tá na minha varanda lá no apartamento e ele não recebe sol, mas ele recebe tanta claridade, é um ambiente muito iluminado, ele tá lá lindo, lindo, lindo mesmo, tá bom? Segunda dica, esse cacto aqui, ó, eu vou falar pela experiência aqui na produção da Espanhol Plantas. O substrato que esse cacto está sendo cultivado é um substrato orgânico, ele tem matéria orgânica presente, é um substrato, tá, que é composto, olha só, por matéria orgânica em decomposição. Aqui tem a casca de pinos decomposta, tá? Então esse substrato que vocês estão vendo aqui, ó, ele é aerado, soltinho, mas ele tem a capacidade de reter um pouco de umidade, tá? E essa umidade, ela é benéfica para o rabo de macaco. Olha só que legal. Gente, o cacto rabo de macaco, ele fica aqui na Espanhol Plantas no meio das outras plantas, ele fica no meio da produção. Dependendo do setor, ele fica no meio dos alecrins, ele fica no meio das ixoras, ele fica em várias áreas distintas, né? Recebendo a irrigação por aspersão de todo o setor. Então eles recebem água à vontade. Olha só que tem um segredo. Ele pode receber água à vontade. Aliás, algumas regiões onde ele se desenvolve naturalmente, escorre até a água, né? Devido ao local ocorrer chuvas com uma frequência muito grande, né? Então aqui na Espanhol Plantas eles ficam em umidade moderada, só que o segredo é não acumular a água dentro do substrato. A água drena rapidamente. Então, se você cultivar cacto rabo de macaco aí na sua casa, depois de garantir sol durante um período, tá? Um substrato acrescido de matéria orgânica, mas ele precisa ser soltinho, aerado, tá? Bem descompactado. Não plantem naquela terra vegetal muito fininha, peneirada, porque ela compacta muito fácil, tá? E depois então, ó, garantir sol, substrato bem soltinho, aerado, faça uma drenagem caprichada no vaso, a camada de argila expandida, aqui eu coloquei a argila expandida para não ficar tão pesado, a manta de drenagem, nesse vaso aqui eu já adiantei, porque se você ficar em dúvida como se faz a drenagem, eu tenho um vídeo só sobre drenagem aqui no canal da Espanhol Plantas, depois assiste lá, tá bom? Depois de fazer a drenagem com esse substrato, agora eu vou plantar a minha muda, só que agora vem uma dica muito, mas muito importante. Atenção, atenção, alerta importante. Sempre que você comprar cacto rabo de macaco, ele vem nessa hastezinha aqui, ó, nessa cuia, em sua maioria, tá? Ele vem nessa cuia com essa haste plástica que serve para pendurar ele, tá? Pessoal, tirem essa haste plástica porque o cacto rabo de macaco ele é um cacto pesado, tá? Então, o que acontece? Essa haste, com o tempo, ela resseca e parte muito fácil. E o seu cacto rabo de macaco, da noite para o dia, você vai acordar com ele todo moído, espatifado, caído no chão, todo quebrado. Então, para evitar isso, eu recomendo vocês adquirirem em floriculturas, garden centers. Gente, tem esses cabinhos de aço, olha que bacana. Vamos ver se o nosso câmera consegue mostrar, ó. São cabinhos de aço encapados, plastificados, muito bonitinho, muito bem feito, ó. Olha só, com um ganchinho metálico muito mais resistente que o plástico, tá? Existe até as correntes também, né? Pode colocar corrente. O problema da corrente é que com o passar do tempo ela enferruja e também precisa ser substituída, tá? Então esse cabinho aqui, ó, ele tem uma durabilidade muito maior. Então vocês podem substituir, tá? A haste plástica do vaso de vocês, ó, só que eu tô a título só de curiosidade, vocês podem substituir por esse cabinho aqui de aço, tá bom? Muito bom. Aliás, isso aqui, essa dica não serve só para o cacto rabo de macaco, ela vai servir também para todas as plantas aí que você cultiva penduradas na sua casa. E por falar em planta pendurada, olha só que legal, primeira vez que eu vou mostrar
aqui no canal da Espanhol Plantas no YouTube, esse suporte retrátil para vasos. Gente, olha que bacana essa ideia. Eu fiquei conhecendo esse suporte durante o Chelsea Flower Show, uma das maiores feiras de jardinagem e paisagismo no mundo que acontece na Inglaterra, e eu fiquei encantado com isso. Para que serve? Isso aqui, ó, serve para você proporcionar uma extensão para a sua planta pendente. Por exemplo, uma planta pendente que está muito alta, ó, através desse extensor retrátil, você consegue abaixar o vaso para molhar, para tirar o matinho, para adubar, e depois você só empurra e ele volta. Olha só que legal! E você consegue travar esse suporte, né, na altura que você quiser. Olha só que bacana, um produto legal, e quem sabe uma hora começa a aparecer em quantidade isso no Brasil. A título agora serve aqui para nós sonharmos um pouquinho. Esse aqui é meu, é lá da minha casa, tá? Legal, né? Vocês já conheciam essa polia, esse extensor para vaso? Não é bacana? Olha só, vocês podem utilizar em vários tipos de vaso. Aliás, fora do Brasil existem de diversos tamanhos, para vasos mais pesados, para vasos de tamanho médio, tamanho pequeno. Eu acho muito legal isso aqui. Mas já mostrei, já dei várias dicas, agora vamos colocar a mão na massa, né? Gente, quando vocês compram o cacto rabo de macaco, ele vem nessa cuia, essa cuia plástica com essa hastezinha aqui, ó, plástica, né? Mas imagina pendurar isso lá na sacada do apartamento, na varanda da sua casa, no pergolado da sua casa. Gente, isso aqui no pergolado fica a coisa mais linda. No pergolado da sua piscina, até mesmo na sacada do apartamento, gente, ele vai super bem. Mas isso aqui às vezes não fica bonito. Mas um vaso como esse aqui, ó, da Vazart, essa linha que Fuge, é maravilhosa. Olha a diferença da linha de plástico que desbota, racha e acaba se quebrando todinho, despencando a planta, e essa linha aqui, ó, durável, que não desbota e com design, gente, com um formato que ajuda a valorizar e a destacar ainda mais a sua planta, tá? A linha Fuge tem vários formatos, que inclusive você pode cultivar o cacto rabo de macaco em suspenso, né? Com os pezinhos desses vasos, são pezinhos metálicos, né? Que acabam elevando o vaso e proporcionando um efeito muito bonito na decoração. Mas hoje nós vamos cultivar ele pendente, né? E olha só, peguei então o meu vaso Fuge, esse vaso estilo bacia, já tá com a drenagem feita, já tá furado, tá? Com um substrato acrescido de um pouquinho de matéria orgânica, tá? E agora eu vou plantar a minha mudinha de cacto rabo de macaco. Olha só, aqui eu tenho uma muda menor, que eu adquiri ela, eu peguei lá no Garden Center da Espanhol Plantas, tá? Uma muda como essa, para ela ficar desse tamanho aqui, ela leva mais ou menos uns 3 a 4 anos, tá? 3 anos já enche bastante, é um cacto de crescimento relativamente rápido, principalmente se você oferece um substrato acrescido de matéria orgânica, tá? É um cacto de fácil cultivo. E agora eu venho aqui, ó, abro um bercinho de plantio com as minhas mãos, tá? Tiro com delicadeza aqui a minha muda. Se você tem sensibilidade, porque ele espeta, gente, ó. Uma dica, ó, você pode pegar um paninho, tá? Um paninho de chão, com cuidado, ó. Você puxa ele, tá? Dá para usar jornal, dá para usar um papel mais grosso, dá para usar vários materiais, ó. E agora eu encaixo a minha muda do cacto aqui na minha bacia, nesse vaso Fuge da Vazart, tá? Dou uma apertadinha, dá uma bela firmada, e antes de pendurar o seu vaso, você vai pegar bocache, tá? Esse é o bocache da Forte Jardim, tá? Um adubo orgânico maravilhoso, ó. Uma colher de sopa bem cheia, mas bem cheia mesmo, e você vai espalhar ao redor do seu cacto, ó. Espalhei ao redor. Com a própria colher, vocês vão misturar, tá? Misturem ao redor, tá? Assim vocês conseguem ter uma distribuição melhor do adubo para ele ir liberando aos poucos os nutrientes conforme as raízes se desenvolvem, tá? Ó.
Misturei bem misturadinho o meu adubo. Adubo bocache, tá? Isso é no plantio, tá? Na hora que vocês plantarem ou replantarem o seu cacto rabo de macaco. Depois de garantir, deixa eu só limpar a mesa aqui, ó. Eu gosto de tentar manter o ambiente mais ou menos limpo. Eu molho ele em seguida, tá? Ó, vou molhar. E pronto, o meu cacto rabo de macaco tá plantadinho e agora eu posso pendurar ele no suporte, tá? Deixa eu pegar aqui os meus ganchinhos, ó. Aliás, ó, eu vou pegar a minha polia, eu vou encaixar ela aqui nesse arame. Agora eu vou pegar aqui os meus ganchinhos, ó. Vou encaixar aqui no vaso Fuji. Gente, essa linha da Vazarte, ela tem um design tão bonito. Fica tão legal vocês criarem um efeito bem decorativo aí na casa de vocês, olha, é de babá. Agora o meu vaso com o cacto rabo de macaco tá pronto aqui para ser pendurado. Coloquei aqui no meu extensor de vaso, né? E olha só, vamos imaginar que o meu extensor esteja num local bem alto, ó. Meu cacto esteja num local mais elevado. Aliás, até para quem não sabe, ele pode passar de 1 metro de comprimento. Eu já vi um cacto rabo de macaco com 1,20 m de comprimento, gente. Mas em média ele atinge no máximo 1 metro. Mas eu já vi um com 1,20 m. Ele é bem, olha, ele fica muito bonito. Então, como ele fica um cacto bem comprido, com uma média mais ou menos de 1 metro de comprimento, o legal seria vocês colocarem ele num local um pouquinho mais elevado, desde que receba bastante luminosidade. E aí o extensor de vaso, extensor eu só estou mostrando a título de curiosidade, gente. Como ele ainda não tem quantidade no Brasil, só estou mostrando a título de curiosidade. Quando precisa baixar ele, ó, você baixa, mexe, dá para baixar mais se quiser, ó. Baixei mais, estão vendo? Mexi, adubei. Agora, após o inverno, acabou o inverno, vocês podem, tá? Adubar com um adubo específico para flores no finalzinho do inverno, tá? Em julho, tá? Em julho vocês podem adubar com forte flores para preparar o cacto para florescer durante o final da primavera e o início do verão. Geralmente no início do verão é o boom da floração do cacto rabo de macaco, gente. Ó, adubei, tratei ele, molhei, molhei. Pode ficar no tempo, desde que você capriche na drenagem do vaso, tá? Em local coberto, os pelos ficam até mais sedosos, evidentes, tá? Em evidência, né? Em destaque, tá bom? E olha só que beleza o nosso extensor de vaso. Terminou de fazer a manutenção, você volta o vaso aqui para a posição e pronto. Olha só que legal! Gostaram do vídeo? Plantei um cacto rabo de macaco com vocês. Ah, esqueci de falar antes de encerrar o vídeo, gente. Cacto rabo de macaco vocês podem fazer mudas fácil através de estaca, ó. Esses aqui eu achei lá, essas estacas eu achei caídas lá na produção da Espanhol Plantas, né? Olha só, que bacana. E vocês podem cortar brotações, podem cortar um broto, cortar em várias estaquinhas de 10 a 15 centímetros de comprimento, tá? Pode passar canela na hora que vocês cortarem, ó. Pode passar canela em pó no corte, tá? Aguardar pelo menos umas 24 horas de um dia pro outro, né? E aí vocês pegam essa estaquinha, ó, divide ela em 3 partes, tá? 1, 2, 3 e enterra uma, 1/3, tá? Ó, vem aqui, enterra uma, enterra a segunda, ó. É muito fácil fazer muda de cacto de rabo de macaco. Qualquer pontinha dele vira uma muda, gente. É um cacto que se propaga muito fácil. Pronto, fiz muda, replantei, mostrei novidade, mostrei um monte de rabo para vocês. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de deixar o joinha, curtir o vídeo como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais vídeos legais para vocês. Ó, João de Barro tá falando para vocês curtirem aí o vídeo.
seguir o canal da Espanhol Plantas aqui no YouTube, deixar o seu comentário e toda quarta-feira, às 19h30, estou lá no Instagram da Espanhol Plantas respondendo as dúvidas de vocês ao vivo. É isso aí. Um beijo, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!